O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e com muita alegria estamos novamente juntos para o estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Vale a pena conferir. Meus amores, vamos trazer hoje para vocês a aula de número 28, onde nós vamos estudar sobre as irmãs Marta e Maria e um pouquinho sobre Maria de Magdala. Então vamos, meus queridos amores, para o nosso estudo, que tem muita coisa boa para nós no dia de hoje. Então, o objetivo do nosso estudo é esclarecer a importância de Maria de Magdala e das irmãs Marta e Maria no Evangelho de Jesus. Nós vamos inicialmente estudar sobre as irmãs e depois vamos finalizar o nosso estudo com Maria de Magdala ou Maria Madalena. Então, o nosso estudo traz um primeiro texto evangélico, uma primeira passagem evangélica, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículos 38 e 42. Então, vamos examinar para iniciarmos as nossas reflexões. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A tradição judaica mantinha a liberdade feminina semelhante à dos homens, nos tempos antigos. Israel vivia num mundo patriarcal, mas sua sociedade era sempre conformada por uma fé que dava igualdade às mulheres aos olhos de Deus. Então, nesse primeiro momento,
Nessa passagem, aparentemente, nós vemos duas irmãs, ambas eram devotadas a Jesus, reconheciam nele a condição de Senhor e Mestre, mas uma mais afatigada, mais voltada para os afazeres do mundo, as necessidades e responsabilidades do mundo, e outra mais devotada, concentrada ali perante Jesus, perante aquele alimento espiritual que ele havia trazer, que ele estava ali trazendo, que ele veio nos trazer. E o que nós vamos examinar é exatamente o seguinte: aparentemente, nos parece, pelo menos no decorrer das nossas reflexões sobre as passagens de Jesus, quando estudamos sobre Marta e sua irmã Maria, é sempre muito destacado, de forma muito positiva, a postura de Maria, sempre ali cuidando, preocupando-se com o aspecto espiritual, com a espiritualidade, com aquele alimento espiritual que ela recebia, e Marta, de uma forma mais material. E o Evangelho e o nosso estudo de hoje vai nos mostrar que de fato é isso. Todavia, vem nos mostrar que em determinados momentos a postura de Marta era correta também, que ao mesmo tempo que ela se devotava, que ela reconhecia Deus, Jesus, ali como sendo o representante de Deus e na sua condição de mestre e guia, ela estava também cuidando da sua responsabilidade perante o mundo. Ela não se desligava das suas responsabilidades e compromissos no mundo para estar totalmente absorvida em relação à espiritualidade, a Jesus, a sua elevação íntima. Indicando também que nós estamos no mundo e precisamos saber equilibrar o viver no mundo e o viver para Deus. Então é muito interessante que nós vamos perceber que a nossa apostila vai falar sobre isso, que há momentos onde nós devemos nos portar mais como Maria, devota, concentrada, focando única e exclusivamente no aspecto espiritual da nossa vida, da nossa condição, do nosso propósito aqui na Terra. E em outros momentos nós precisamos focar no espiritual, mas precisamos manter essa conexão, essa ligação com o mundo, porque nós também estamos no mundo e temos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos. Então, nós vamos ter a oportunidade de perceber que as situações, as duas irmãs representam situações distintas, mas ambas importantes e necessárias a depender das situações da vida. E aqui ele vem nos mostrar que as mulheres naquela época, embora a sociedade fosse patriarcal, as mulheres elas tinham igualdade perante aos olhos de Deus, diante da fé, pelo exercício da fé, as mulheres também eram dotadas dessa igualdade, dessa liberdade. Tanto é que elas podiam exercer várias funções na sociedade, mas com o tempo, algumas restrições foram sendo introduzidas e as mulheres foram começando a perder espaço perante esses direitos da sociedade. E é o que nos diz aqui. As ordenações religiosas foram, aos poucos, limitando a ação da mulher. Por exemplo, ao eliminar a prática do derramamento de sangue na sinagoga pelo sacrifício de animais, as mulheres foram excluídas do culto no período do parto ou de menstruação, exatamente porque não há ali a liberação de sangue. Então, durante esse período, as mulheres passaram a não mais poder participarem do culto, porque, em tese, como havia eliminação da prática do derramamento de sangue, naquela época elas não estariam aptas a estarem ali. Outras limitações que foram sendo introduzidas, por exemplo, o marido, que podia anular os votos a Deus pronunciados por sua esposa, não podiam aprender ou ensinar a Torá. Então, isso foram limitações que foram sendo introduzidas com o tempo. E aí nós vamos estudar agora e perceber que Jesus, na contramão daquilo que acontecia, deu destaque às mulheres
conversava com as mulheres, deixava-se ser seguido, amparado, auxiliado pelas mulheres, mostrando para todos nós, através do seu exemplo, a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Então, as ações de Jesus em relação às mulheres foram consideradas revolucionárias também nesse sentido, porque ele não hesitou em envolver até mulheres estrangeiras impuras em conversação pública. Lembram quando ele conversou com a mulher no poço, que era uma mulher de Samaria? Os samaritanos não eram considerados uma raça herege, impuros? Então vejam que Jesus realmente, ele com a sua postura, ele chocou muito a sociedade da época, e era preciso, porque ele vinha ali mostrar que, na verdade, não há diferença entre homem e mulher, somos todos, na verdade, irmãos em Cristo. Então, ignorou todas as restrições de impureza ritual, se referindo à questão do derramamento de sangue na época das mulheres, quando elas estão na época da menstruação ou após o parto. Ele mesmo, ele próprio, ensinou mulheres, deu-lhes uma posição igual às dos homens e conferiu-lhes o mais elevado respeito como pessoas, já mostrando aí, mais uma vez, o direito entre todos os seres. Jesus, não apenas naquilo que ele dizia, mas principalmente na forma como ele agia, ele nos indicava como nós devemos agir. Nós nem sempre prestamos atenção a esses detalhes, mas nada, absolutamente nada do que Jesus disse, fez, pensou, é desprovido de ensinamento. Estejamos atentos a observar isso, aprender com ele e nos transformarmos. Estas medidas foram mantidas pelos apóstolos e discípulos nos tempos do cristianismo primitivo. As mulheres podiam, entre outras atividades, ser batizadas, praticar a caridade, ser ministras da igreja, pregar no culto, profetizar e ensinar. Percebam, então, que os apóstolos mantiveram o cuidado que Jesus teve. Então, nas igrejas cristãs, as mulheres podiam agir da mesma forma que os homens. Elas eram respeitadas e tratadas com igualdade, como deveria ser, pelo menos, nos dias atuais, embora nós vejamos que as mulheres ainda vêm lutando e enfrentando, não legalmente, mas na prática ainda enfrenta as mulheres, a mulher ou as mulheres ainda enfrentam discriminações. As irmãs de Marta e Maria recebem a bênção da visita de Jesus no lar, oportunidade em que manifestam entusiasmo pela presença do Mestre, na forma que lhes é própria, cada uma conforme a sua maneira e modo de ser, consoante o temperamento, necessidades e entendimento espirituais. Jesus esclarece Marta para não valorizar em demasia as coisas materiais, ainda que importantes, como a alimentação e o conforto da hospedagem, por serem bens passageiros. Vejam, ela não era menos devotada a Jesus do que Maria, mas não percebeu o caminho certo para recebê-lo, aquele que mais o agradaria, que era pelo coração. Esse cuidado, essa devoção sincera à mensagem evangélica, a Boa Nova. É importante, a semelhança da atitude de Maria, fazer uma pausa e não deixar passar uma feliz oportunidade de melhoria espiritual, por excesso de zelo ou apego às ações cotidianas. Há certos comportamentos de alguns companheiros que se atrelam a cronogramas rígidos, sem oferecerem espaço para improvisações ou alterações. Não há tempo para contato fraterno, telefonema, carta, e-mail ou visita. As atividades são dia após dia em ritmo frenético, tiranizante. Aqui, então, a reflexão importante acerca do nosso comportamento. Marta aproveitou a presença do Cristo da forma dela, mas Maria é que aproveitou plenamente, verdadeiramente. Quando nós
Poderíamos imaginar ter Jesus na nossa própria casa, em pessoa. Isso era uma oportunidade única, que nós deveríamos estar ali nesse contato fraterno, concentrando todas as nossas atenções naquele momento de intimidade com o Cristo, coisa que Marta não conseguiu fazer, porque ela estava tão absorvida pelos compromissos, como diz aqui, pelo excesso de zelo, apego às ações cotidianas, que ela perdeu uma oportunidade incrível de aproveitar, de beber na fonte daquela bondade, daquele amor infinito, que é Jesus. Então, que nós possamos também perceber, será que nós não estamos fazendo assim? Vivemos seguindo horários, cronogramas, de uma forma tiranizante, como robôs que, na verdade, vivem cumprindo cronogramas, mas esquecem de viver, esquecem de aproveitar os momentos junto a um familiar, junto aos filhos, junto a um amigo. Será que nós temos reservado e deixado reservado um tempo para os nossos amigos, para a nossa família, para mim, para que eu possa cuidar de mim? É isso, que nós não estejamos vivendo sempre em cronogramas rígidos, que nós possamos oferecer, sim, espaço para improvisações ou alterações. Eu tinha hoje algo marcado, mas a oportunidade de estar com alguém, de ajudar alguém, falou mais alto. Então eu vou me improvisar, eu vou me reorganizar, mas eu não perderei a oportunidade de estar com o Cristo, de conversar, de levar o amor, o auxílio, a fraternidade às pessoas. É isso, é essa mensagem que nós estamos a refletir. Nos tempos atuais, há, em geral, uma doentia subjugação a horários, rotinas e processos que mantêm as criaturas distantes, cada vez mais afastadas, umas das outras. Devemos analisar melhor esta questão. É bom investir na qualidade de vida, ponderar que é possível reestruturar a existência, escolher a boa parte, como fez Maria, sair dessa camisa de força, mantendo ainda a responsabilidade, ordem e disciplina exigidas pela existência. Maria escolheu a boa parte porque concedeu o valor preciso às necessidades de hospedagem e alimentação. A maior parte do seu tempo, os esforços e energias foram canalizados para o essencial, trabalhar o seu lado espiritual. O Cristo encontrava-se presente em sua casa por algumas horas, talvez não mais o visse naquela reencarnação. Então, como nós dissemos, vamos investir também tempo na nossa qualidade de vida, vamos, claro, atender às necessidades do mundo, mas vamos escolher a boa parte, vamos priorizar as coisas do espírito, porque isso é necessário e é verdadeiramente isso que vai nos aproximar de Deus, vai nos elevar, vai realmente nos proporcionar a evolução que precisamos. Aqui traz uma outra passagem, agora do Evangelho de João, ainda com as irmãs Marta e Maria. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo, que é perfume, puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Vemos neste texto situação semelhante à analisada na anterior. Marta, que serve a ceia, Maria, que unge os pés de Jesus com um bálsamo. Ela está sempre aos pés do Senhor, revelando atitude humilde e devotada. Marta encontra-se ao lado de Jesus, atende-o com afeto e dedicação, mas não se desliga dos demais. O quadro reflete duas modalidades de servidores. Um que se abstrai de tudo
para estar com o Mestre fervorosamente. Outro que é fiel e dedicado também, mas que faz uma ponte entre Jesus e os demais seres humanos. Os dois comportamentos estão corretos e são necessários. Em determinado contexto, a atitude de Maria é a mais indicada. Noutro, é a de Marta. O desafio é fazer o que é certo. Então, aqui, aquela reflexão interessantíssima e nova para nós, que nos mostra que, a depender da situação, do momento, os dois comportamentos estão corretos. Ao mesmo tempo, nós podemos e devemos, em certas oportunidades, estarmos ali realmente completamente dedicados, entregues fervorosamente ao Cristo e sem nos preocuparmos com nada do mundo. E em outros momentos, nós precisamos estar conectados ao mundo, fazendo essa ponte entre Jesus e os demais seres humanos, porque, na verdade, nós não estamos e nem podemos estar desconectados do local, da condição que nós estamos inseridos. Então, é muito interessante nós percebermos isso, que uma estava ali, na condição de humildade, aos pés de Jesus, e a outra estava ali, com ele, lado a lado, atendendo com afeto, com dedicação, mas sem se desligar dos demais. Há outro ponto a considerar, útil na análise do comportamento das duas irmãs. A liderança de Marta se justifica segundo a tradição judaica, que ela era a dona da casa, a irmã mais velha, a quem cabia as iniciativas de dirigir as atividades diárias no lar. Maria de Betânia, na unção, traz o sentido de devoção, atenção, cuidados, reverência ao Senhor. A ação de ungir apresenta caráter sagrado para os judeus. Era o derramamento do Espírito de Deus sobre a criatura ungida. Então, a ação de Marta demonstra que ela tinha essa responsabilidade. Era a irmã mais velha, cabia a ela a direção da casa. Então, cabia a ela as iniciativas das atividades do lar, de dirigir o lar. Nós também podemos assim agir. Muitas das vezes estamos nessa condição de liderança e não podemos nos furtar as nossas responsabilidades para estarmos sempre, única e exclusivamente, na condição de devoção integral a Deus, como na condição de Maria. Se nós estamos e precisamos estar diante da situação de liderar, de estar ali na direção de um afazer, de uma casa, de um lar, nós precisamos saber exercer as duas funções com êxito. Atenção ao mundo, às nossas responsabilidades, mas fazendo sempre essa conexão com o Pai, ligando o mundo a Deus e permitindo que Deus se conecte ao mundo. Muito interessante, não é maravilhoso ter a oportunidade de nós estudarmos, refletirmos mais a miúde, mais detalhadamente sobre a mensagem evangélica? E agora, meus amigos, vamos para Maria de Magdala ou Maria Madalena. E vamos exatamente, a passagem que é trazida é quando ela realmente vai procurar Jesus no terceiro dia e percebe que o corpo do mestre não está mais ali e ela se encontra com Jesus ressuscitado. E nós sabemos que, na verdade, Jesus estava ali com o seu corpo espiritual, o perispírito. Então, vamos ler. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram.
E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Quando nós estamos estudando, então, sobre Maria de Magdala, nós vemos que ela representa o exemplo dos que cometem equívocos graves em sua marcha evolutiva, mas que conseguem, ao toque do amor do Cristo, reajustar-se perante a lei de Deus e voltar-se definitivamente para o bem. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos, por lábios tão divinos. Seu espírito tinha fome de amor. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Maria de Magdala ou Maria de Madalena foi um dos exemplos maiores que nós temos de transformação numa única existência. Ela que, segundo as informações, vivia, talvez muito provavelmente, como nos diz aqui a apostila também, vivia ali numa vida de equívocos, abordada, unindo-se em companhia de patrícios romanos na chamada vida fácil, mas que de fácil nós sabemos que não tem nada. E ela era uma mulher muito bonita, era uma mulher que já tinha muitas posses, muito recurso financeiro em decorrência da vida que levava, mas ela passou a ouvir sobre Jesus, ela já tinha ouvido sobre ele, e ela começou a sentir-se chamada para aquela vida de renovação. Ela teve a oportunidade de procurar Jesus na casa de Simão, e ali ela foi realmente, naquela conversa com Jesus, ela foi verdadeiramente tocada por ele. E a partir desse encontro, ela se transformou como mulher. Ela doou todos os seus bens e ela passou a seguir Jesus. Passou a ser uma verdadeira cristã, amando, doando-se para o bem. Tanto é que ela se transformou tanto, que, segundo o depoimento do livro Boa Nova, ela foi recebida por Jesus quando desencarnou, porque ela muito havia amado. E foi para ela que Jesus disse: o amor cobre a multidão de pecados. Ela vivia em pecado, mas ela, a partir do momento que se transformou, que procurou viver o amor, ela realmente conseguiu. E ela se agigantou diante da sua nova vida, diante da entrega, da devoção, da humildade, da transformação que ela imperou sobre si mesma a partir de Jesus. Jesus escutou-lhe atencioso o desabafo sincero quando ela buscou-lhe para dizer que ela se sentia, na verdade, pobre de espírito, doente da alma. E Jesus não lhe criticou os desvios nem as faltas cometidas, mas abraçou-a como irmã querida, oferecendo o seu apoio inestimável. Então, a partir desse instante, Maria Madalena se transformou, dedicando-se com fervor e humildade em servir Jesus. Ela renunciou a todos os prazeres do mundo, acolhendo como filhas as irmãs que sofriam, os infortunados do caminho e os leprosos. Passou a viver com eles em permanente dedicação. Nós sabemos que Maria Madalena passou a viver junto aos rancenianos e depois de muitos anos ali amparando e auxiliando, ela foi contaminada pela doença. E segundo o livro Boa Nova,
Ela já no final dos seus dias, quando ela já sabia que estava próximo do seu desencarne, ela saiu ali do vale dos Rancenianos e foi buscar Maria em Éfeso. Quando ela lá chegou às portas de Éfeso, ela já muito cansada, esgotada, doente, ela desmaiou. E ela é levada, ela chegou a pronunciar onde ela queria ir. E ela foi levada até a casa de Maria, e ali, na casa de Maria, ela desencarna e desfalece definitivamente. E Jesus vem recebê-la em espírito, abraçando-a e dizendo que realmente o tempo dela na terra havia terminado, mas que ela ali estava sendo recebida pelos braços do Mestre, porque ela muito havia amado. Então, nós percebemos o exemplo de dedicação, de transformação, de humildade. Isso é um exemplo para nós. Não importa o quanto nós tenhamos errado nesta vida, não importa se nós ainda erramos, importa o que nós vamos decidir a partir de hoje e como nós vamos nos portar a partir de amanhã. Ela submeteu-se a todo tipo de infortúnio, exemplificando-se como fiel servidora do Cristo, sem jamais desfalecer ou reclamar de algo. Vivendo junto aos rancenianos, cuidando deles, foi contaminada pelo agente infeccioso responsável pela doença. Mas, entretanto, seu espírito estava em paz. Ela conseguira passar pela porta estreita e alcançar a glória da felicidade verdadeira. Ela ficou feliz quando ela foi contaminada pela doença, porque naquele momento ela se viu doente do corpo, mas curada na alma. Enquanto ela tinha a saúde do corpo, ela se sentia doente espiritualmente. Então nós precisamos, como Maria Magdala, procurar a cura do nosso espírito, mesmo que fisicamente nós não estejamos bem, mas o nosso espírito precisa estar. E para isso precisamos estar com Jesus, caminhar com Ele, seguir com Ele. Certo, meus queridos amigos? E com isso nós vamos finalizando mais uma aula belíssima, emocionante, do estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Deixamos para você aqui o nosso muito obrigada, as nossas redes sociais, para que você possa nos contactar e ter acesso a outros estudos maravilhosos, que com certeza vão trazer a você muito ensinamento e aprendizado. Eu só posso, então, agradecer profundamente a sua presença e o seu carinho aqui conosco. Muito obrigada, meus queridos amigos. Se você gostou, curta a nossa aula, nós agradecemos bastante. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo, nós vamos responder para você. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.